Olá pessoal, tudo bom? Sejam bem-vindos à minha casa, né? Estou aqui fazendo a conclusão desse mini curso Realidade Natural e Realidade Sobrenatural. E, bom, já falei bastante da realidade natural, de como a gente tem que sim conhecer e buscar entendimento, conhecimento, né? Mas agora eu quero fazer um fechamento específico do que eu falei na aula passada. Nós temos que sim buscar conhecer a Deus, né? Temos que praticar, né, devotamente as disciplinas, faz parte, nós precisamos, mas eu quero que lá no início a gente recapitule o que eu falei sobre que a verdade de Deus, transcende o limite da razão do conhecimento. Então a gente só pode conhecer a Deus se ele se revelar a nós. Isso é simples, isso aí é básico na teologia, né? A gente só conhece a Deus porque ele se revela a nós através do novo nascimento, onde o Espírito Santo vem habitar em nós. Então, eu quero trazer um texto que está lá em Apocalipse, onde fala, né, onde João tem um encontro com um anjo e tudo mais, e que ele vê Cristo em sua glória, né? Enfim. Então, eu vou estar lendo aqui em Apocalipse 1, né? O verso 4 e também o verso 5. Vamos lá. João, escrevendo, né, às 7 igrejas que estão na Ásia: graça e paz sejam convosco da parte daquele que é, e que era, e que há de vir. E também da parte dos 7 espíritos que estão diante do trono de Deus. Marca bem isso. E da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dentre os mortos e o príncipe dos reis da terra, né? Aqui, João tá falando da Trindade. Ele tá falando do Pai, quando ele fala aquele que é, que era e que há de vir, né? Ele tá falando também de Jesus Cristo, e aqui alguns atributos de Jesus. E ele fala do Espírito Santo, que é definido em 7 espíritos, né, que estão diante do trono, né? Isso aqui é importante porque a gente entende a Trindade, né, como 3, né, e é de fato, mas também a Trindade é una, então é um Deus em 3 pessoas, né, mas cada um ali é Deus, mas de maneira que Deus não se confunde, Deus Pai não se confunde com Deus Filho, nem o Deus Filho com o Deus Espírito. Então a gente vê isso acontecendo, mas quando chega no Espírito Santo, o Espírito Santo se denomina em 7. Como é que isso funciona? Né? Então aqui eu quero trazer você para outro versículo. Aqui em Isaías 11, olha só o que fala: por que brotará um rebento do trono de Jessé, né? Jessé foi pai de Davi. E das suas raízes um renovo frutificará. Ele está falando de quem? De Jesus. E repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, o Espírito de entendimento, o Espírito de conselho, o Espírito de fortaleza, o Espírito de conhecimento e o de temor a Deus, ao Senhor, né? E deitar-se-á no temor do Senhor e não julgará segundo a vista dos olhos e tal. E aqui ele fala especificamente de um espírito, que é o temor do Senhor. Mas perceba que o profeta ele cita aqui 7 espíritos de Deus. Como isso se dá? Como esse mistério se dá? Cara, eu não quero entrar nesse ponto com vocês, eu não quero discutir essa teologia porque ela é muito forte, muito profunda e não vou ter tempo de trazer tudo aqui. E tenho até temor em falar alguma coisa errada. Mas aqui, primeiramente, eu quero que você visualize comigo a sala do trono. Em Apocalipse 4, nós temos a descrição da sala do trono, né? Em que há como se fosse um arco-íris em volta de Deus, né? E aí ele está sentado no trono, nós temos lá os anciãos que se prostram diante dele, nós temos os 4 querubins e tudo mais. Agora,
fora a própria feição, né, de Deus, o Cristo, o seu rosto, né, brilha, os seus olhos são como fogo, ele tem um cinturão de bronze, né, seus pés são como latão reluzente, seus cabelos são brancos e tal, e ele está lá sentado no seu trono. Imagina tudo isso. E diante dele está os 7 Espíritos de Deus. O espírito de sabedoria, o espírito de entendimento, o espírito de conselho, o espírito de fortaleza, o espírito de conhecimento e o espírito de temor do Senhor. Como se esses atributos do Espírito Santo, né, estivessem divididos diante dele. Como? Talvez em chamas, né, não sei, talvez como que João viu isso, eu não sei, né? Mas eu acredito que tenha sido algo muito belo. Mas o fato é que esse é o Espírito Santo. É a Trindade, faz parte da Trindade. Por mais que esteja subdividido. Mas o melhor ainda é que este Espírito, né, habita em você. Por mais que ele tenha, né, suas divisões, o Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade, Jesus enviou para você. E se você é cristão convertido e tem clareza da salvação, ele está em você. Se você não tem clareza da sua salvação, você precisa conversar e convidar o Espírito Santo a fazer de você uma nova criatura. E buscar o conhecimento, buscar a Deus e tudo mais. Né? Não basta simplesmente repetir uma oração e achar que está salvo. Não, tem que ter um convencimento, tem que ter uma clareza muito clara da salvação, né? Clareza muito clara da salvação dentro de si. Mas aqui é importante a gente analisar os aspectos, né? Primeiro, o Espírito do Senhor. Aqui, Senhor é Yahweh, é o nome de Deus, né? O Espírito de sabedoria e de entendimento. O outro Espírito que nós temos aqui é conselho e conhecimento. Então, nós temos sabedoria, entendimento, conselho e conhecimento. Olha bem para esses espíritos, né, o que eles carregam. Cara, e aqui eu quero trazer você para um outro versículo. Bom, estamos aqui em Efésios 1 e eu quero trazer você aqui, né, para este versículo. Primeiro, Paulo está dizendo aqui, né, pro pessoal que morava em Éfeso: não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, ele está falando do Pai, para que o Pai, o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação, tendo iluminado os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos, e qual a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder, que manifestou em Cristo, ressuscitando os dentre os mortos e pondo à direita nos céus, né? Acima de todo principado e tudo mais. Isso, você tem que orar isso também, porque, cara, pedir a Deus para que Deus Pai, né, ele nos dê em seu conhecimento, em sua sabedoria, conhecimento de Deus, do Pai, e ele é onisciente, né, ele sabe de tudo. O espírito de sabedoria e de revelação. Ah, mas não tem esse espírito de revelação. Tudo bem. Aqui é nomenclaturas. Mas aqui, espírito de sabedoria e revelação é conhecer a Deus como ele é, como o conhecimento que o próprio Deus tem de si. Nós temos que entender uma coisa na Trindade. Nós nunca vemos a Deus, nunca conseguimos ver a Deus. Mas Cristo nos revela a Deus. Então, homem nem ouviu, animal nem ouviu, Adão não viu a Deus, o Deus Pai. Mas Jesus revelou. E todas as formas teomórficas que aparecem, né, na Bíblia,
de Deus é Jesus, né? Então nós temos ali, quando quem almoçou com Abraão foi Jesus. Quem conversava com Adão no Éden foi Jesus, sabe? Jesus provavelmente em sua glória ou na sua forma humana, sem a glória, não sei, mas era Jesus. E que segundo esse próprio apóstolo Paulo, né, que Jesus apareceu para ele também. O próprio Jesus, que é a imagem do Deus invisível, ele nos envia o Espírito Santo. E o Espírito Santo é aquele que conhece a mente de Deus, sendo assim o próprio Deus, né? Ele tem o conhecimento, ele tem a sabedoria do próprio Pai, do próprio Filho e em si mesma. Ele é a sabedoria. Paulo aqui está dizendo que esse espírito de sabedoria, ele vai ser um espírito que vai te conduzir no próprio conhecimento de Deus. Isso é conhecer a Deus. Isso é sobrenaturalmente uma experiência de conhecer a Deus. Então aqui você entende, né, quando o profeta fala: eu quero habitar em seu conselho para ouvir as tuas palavras. É uma direção de vida, tanto para o aspecto sobrenatural quanto para o aspecto natural. Estar no conselho de Deus é buscar, né, aonde o próprio Senhor está ali governando o mundo, governando todas as coisas. É saber o que ele sabe, é ouvir as palavras que saem da voz dele. E este conhecimento sobrenatural, né, que Paulo aqui vai falando, que os olhos de vocês, né, venham o entendimento, venha a iluminação divina da esperança da sua vocação, para que você saiba pelo que você está esperando, né, sendo chamado a ser cristão, e quais as riquezas da glória das heranças nos santos, o que nós santos nós esperamos em Deus, o que nós temos de glória quando nós escolhemos a Cristo todos os dias, e a sobreexcelente grandeza do poder sobre nós, de como esse Espírito, que é um Espírito de poder, é um Espírito de fortaleza, ele atua em nós, né, os que cremos, né, e como isso faz com que isso engrandeça a Deus, enfim. Aqui para você entender que a realidade sobrenatural, ela faz um sentido completo e que nós precisamos ter acesso. E um deles é a devoção, é a busca diária, como eu já falei. Mas aqui eu quero que vocês entendam que quando vocês se colocam a buscar a Deus, o sobrenatural, você está se colocando, né, em espírito diante do trono de Deus e sabendo que ali habita o conhecimento, ali habita a sabedoria, a própria revelação de Deus. Então, eu quero fechar esse curso dizendo, pelo amor de Deus, busquem se desenvolver naturalmente, sim, mas busquem a Deus com tudo que vocês têm. Né? Façam aquilo que é preciso. O reino de Deus é tomado por esforço, então busquem, façam o que for preciso. Né? Conheçam a Deus, busquem esse espírito de sabedoria, esse espírito de conselho, e você se tornará uma pessoa sábia. Né, atuando dentro do temor, né? Lá em Provérbios fala que o temor do Senhor é a chave para a sabedoria. E nós temos o espírito do temor também. Então, atuando em temor a Deus, buscando a sabedoria, buscando a revelação de quem Deus é. Sabedoria é isso, é conhecer a Deus. Então, pessoal, fica aqui, né, mais esse curso para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Né? Não deixe de me acompanhar no Instagram, não deixe de dar o like aqui, curtir e tudo mais, mas eu peço também que, né, busquem a Deus, leiam a Bíblia, orem, e eu tenho alguns cursos para isso e vocês fiquem bem à vontade para consumi-los e buscar e conhecer mais a Deus. Então é isso, pessoal, muito obrigada, até mais.